Olá, oitavo ano. A gente hoje vai encerrar nossa matéria do quarto bimestre, né? E a gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre a questão do meio ambiente. A gente inicia falando sobre degradação ambiental, tá? Então, a degradação ambiental ela é o resultado das alterações introduzidas no ambiente através dos seres humanos, né? Através das atividades humanas. E um dos principais responsáveis por essa degradação ambiental é o acúmulo de resíduos sólidos de diversas origens, né? O que acontece? A necessidade cada vez maior de consumo vai obrigando o ser humano a produzir cada vez mais novos bens. E isso acaba levando num processo crescente de industrialização no mundo inteiro e a consequência disso é um aumento das sobras e também dos detritos. Outro fator que vai contribuir muito para a degradação ambiental é a explosão demográfica, né? O crescimento de forma exagerada da população vai exigindo cada vez mais áreas urbanizadas, mais industrialização e modificação em virtude das necessidades humanas, tá? A questão dos alimentos também vai se tornando cada vez maior, né? Porque quanto maior a população, mais consumo de alimento, tá? Mas as áreas para cultivo elas são limitadas, né? E aí o que acontece então? Vai ocorrendo uma intensificação da agricultura nas áreas de cultivo. Aí as práticas e as técnicas que aumentam a produção, elas geralmente agridem e degradam o meio ambiente, né? Como é o caso dos fertilizantes e também dos agrotóxicos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esses esgotamentos de recursos naturais, tá? Então, os recursos naturais, o que são os recursos naturais? São aqueles materiais e também os organismos, tá, que estão disponíveis na natureza. Só que eles vão estar se dividindo em recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos renováveis, a gente tem, por exemplo, os gases, né, que estão na atmosfera, a gente tem a água, o solo, as plantas e também os animais. Já os não renováveis são aqueles recursos que não conseguem ser repostos. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, do petróleo, do carvão de pedra, né? E dos minérios de uma forma geral, ok? Quando a gente fala de poluição ambiental e alterações na atmosfera, a gente sabe que a poluição é causada por elementos que vão estar modificando as condições ambientais, né? E prejudiciais aos seres vivos. Ela pode estar apresentando vários aspectos de acordo com o tipo do poluente, tá? E da parcela do ambiente mais afetada. E aí ela pode ser, por exemplo, uma poluição sonora, ela pode ser radioativa, ela pode ser a poluição do ar, ela pode estar poluindo a água ou ela pode estar poluindo o solo. Então existem vários tipos de poluição, tá? E aí é possível medir os efeitos da poluição no organismo humano e nos seres vivos de uma forma geral, tá? A maioria dos poluentes vai apresentar um efeito tóxico, tá? E essa ação tóxica, ela depende da concentração do poluente no organismo e também da sensibilidade, tá? E aí, quando a gente fala de poluição relacionada ao planeta, né, à biosfera, a gente sabe que essas alterações, a um longo e a um médio prazo, elas podem ser consequência indireta de diferentes fatores da degradação ambiental, como é o caso do efeito estufa e da camada de ozônio que vem sendo destruída, né, lá na estratosfera. Mas também ela pode ser uma consequência direta, como é o caso do acúmulo de metais pesados nas águas, né, dos rios, dos lagos e o vazamento de petróleo, por exemplo, no mar e também os acidentes nucleares, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que esse ambiente alterado ele acaba interferindo na qualidade da vida, tá? O ser humano, ele é o principal, né, causador da degradação ambiental. E, ao mesmo tempo que ele é o principal causador, ele também é uma das principais vítimas, né? A qualidade de vida, ela pode ser muito afetada, principalmente nos países que estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos, tá? Esses países, eles enfrentam problemas econômicos, mas também enfrentam problemas socioculturais, tá?
Entre os fatores mais comuns na queda da qualidade de vida, a gente pode estar falando, por exemplo, da fome, a gente pode estar falando da pobreza do solo, da seca, das intoxicações pelos poluentes, das pragas e também das epidemias, tá? A fome, ela é um dos piores problemas do mundo. E a gente tem que levar em consideração que a fome, ela não é causada simplesmente pela falta de alimento, mas ela também é causada pela questão da distribuição desigual desses alimentos, tá? Quando a gente fala do solo, o solo ele pode estar se tornando estéril através das queimadas, das culturas, né, intensivas e mal programadas e a utilização exagerada de adubos e de agrotóxicos, né, fertilizantes e agrotóxicos. As secas prolongadas, elas ocorrem com maior frequência em regiões que são desmatadas, né? Porque a vegetação, ela contribui muito para a retenção da umidade e isso, logicamente, que vai influenciar no regime das chuvas, tá? As populações das regiões mais urbanizadas e industrializadas do planeta são as mais sujeitas à intoxicação pelos poluentes. E aí o contato das pessoas com os poluentes, ele pode ser feito através do ar, através da água e também através de alimentos que foram contaminados, tá? As pragas, né, como a gente teve o ataque aí dos gafanhotos, né, mas também não é a primeira vez que ocorre, mas as pragas, elas aparecem em regiões que estão degradadas, tá? Regiões onde a natureza está super alterada e desequilibrada, tá? E aí, como eu já até citei, a gente tem o exemplo das nuvens de gafanhotos que por onde passam, né? Elas vão destruindo as plantações. As epidemias também são resultado de um desequilíbrio ambiental, tá? Elas vão acontecer quando parasitas vão estar se proliferando de uma forma muito acelerada por conta das condições ambientais. E aí, em consequência disso, muitas pessoas ficam doentes em pouco tempo. Em condições normais, as populações parasitas e hospedeiros, elas vão se manter dentro de um equilíbrio, né, obedecendo um determinado limite. Agora a gente vai falar sobre o ambiente urbano, né? Quando a gente fala de ambiente urbano, a gente está falando que essas áreas urbanas têm problemas ambientais, tá? Esses problemas são específicos e são resultantes das aglomerações dos seres humanos, tá? Do grande consumo energético, da concentração de veículos, da industrialização das áreas urbanas. Esses problemas podem ser contornados e ter esses efeitos diminuídos através da adoção de algumas medidas, como é o caso do saneamento básico, tá? E também uma atenção especial às necessidades socioculturais das populações urbanas. Mas aí o que seria esse saneamento básico, né? Então, o que acontece? Em maior ou menor escala, todas as áreas urbanas precisam adotar medidas de saneamento básico. O saneamento básico é muito importante para a sobrevivência e bem-estar, tá? Onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas. Essas medidas do saneamento básico, elas são relacionadas com a rede de água e de esgotos e também com o destino em que os resíduos sólidos e industriais eles vão tomar, ok? A água, né, que a saúde da população depende da qualidade da água que chega para ela, tá? O controle da qualidade da água é indispensável para que sejam evitadas epidemias ou surtos, tá, de algumas doenças. Quanto maior é o aglomerado humano, maior é o risco de surtos epidêmicos, tá? Entre as doenças que podem ser causadas pela água, a gente pode estar falando, por exemplo, da cólera, da febre tifoide, da hepatite, da leptospirose, entre outras doenças, tá? Então, as estações de tratamento de água, elas garantem uma qualidade de água e, obviamente, que vai estar evitando as doenças, ok? Já os esgotos, eles têm que ter um destino exato, um destino apropriado, tá? Porque além de uma rede ampla que vai servir para toda a área urbana, os esgotos, eles
eles devem passar por estações de tratamento. E aí essas estações de tratamento têm como objetivo reduzir o impacto dos dejetos que possam vir a causar doenças, tá? E aí tem ainda a questão do destino dos resíduos sólidos, né? O saneamento básico nas áreas urbanas são, por exemplo, a coleta de resíduos sólidos e o destino que vai ser dado a eles, tá? Nas áreas onde esses resíduos são despejados, vários processos podem ser adotados para evitar a criação de focos de poluição e também a contaminação ambiental. A gente pode estar falando, por exemplo, do aterro sanitário e a gente também pode estar falando da reciclagem, né? O aterro sanitário é um local onde os rejeitos vão estar sendo dispostos de maneira correta, o que permite manter esses rejeitos confinados de um modo que eles prejudiquem pouco o meio ambiente, tá? Nesse processo do aterro sanitário, os rejeitos são lançados ao solo em camadas e são compactados por tratores e cobertas de terra para poder estar evitando o mau cheiro e assim ele não atrai animais que podem proliferar doenças, como é o caso de vários insetos e ratos, tá? Já quando a gente fala da reciclagem, a gente sabe que a reciclagem é o processo de separação e transformação dos resíduos sólidos para que eles possam ser reutilizados, ok? Então, quando a gente fala de uma causa ecológica, a gente está falando que é da própria sobrevivência do ser humano e deve se tornar uma causa individual, né, de cada um de nós. Várias medidas podem ser tomadas em casa, no trabalho, na escola e no dia a dia. Basta que a gente tenha um pouquinho de consciência e mudar os nossos hábitos, né, para que a gente venha a agredir menos a natureza ou, né, num pensamento muito positivo, a gente inclusive consiga terminar essa agressão à natureza, tá? Então o ser humano ele faz parte da natureza e a sobrevivência dele depende da preservação da natureza, tá? O desenvolvimento científico e tecnológico eles devem ser encarados de uma forma com que venha a ajudar o ser humano a viver de uma forma melhor, tá? E aí o desenvolvimento dessa consciência ecológica com uma mudança de hábitos é um caminho para poder tá diminuindo ou impedindo essa degradação, tá? E esse baixo nível de qualidade de vida. Então, é preciso que a gente consiga aprender a respeitar o nosso planeta, tá? Deixando de considerar a natureza como uma fonte inesgotável, porque se a gente continuar consumindo muito, não dá tempo do ciclo continuar e a gente tem uma quebra no ciclo, tá? E aí medidas de prevenção e cuidados com o ambiente devem ser tomados pelo governo, pela sociedade e por cada um de nós, tá? Individualmente mesmo. Então, em cada um desses níveis, existem 3 regras para serem observadas, que é o economizar, reciclar e respeitar. Quando a gente fala de economizar, a gente está falando de preservar os bens, a gente está falando de diminuir o consumo de energia e buscar alternativas que venham a poluir menos. Quando a gente fala de reciclar, a gente está falando de reaproveitar ou dar uma outra forma aos objetos e materiais, como é o caso do papel, do vidro, do alumínio, né? Que são recicláveis. Esses materiais podem ser novamente processados e transformados em outros produtos. Então, a reciclagem ela é uma economia de matéria-prima, mas ela também é uma economia de energia. Além disso, ela diminui a quantidade de lixo, tá? E o respeitar, o que é o respeitar? É não agredir os lugares, os seres, não interferir de uma forma negativa sobre o ambiente ou sobre os seres vivos. Toda agressão e interferência vão desequilibrar a natureza e vão causar a degradação ambiental. Como consequência disso, a qualidade de vida do próprio ser humano vai diminuir, ok? A gente hoje encerra por aqui o 4º bimestre. Beijo e até semana que vem.